Oi, já vou entrando uns minutinhos antes, esperando também o Instagram trabalhar pra gente, avisando que eu tô online, que para quem puder assistir, a gente agradece, né? E vai ficar salvo aí a live para depois quem quiser assistir, pode assistir. É assim, tem muita gente que não entende, né, o que está acontecendo, tem uma perguntação assim direta no WhatsApp do que está acontecendo, né? É tipo eu nadando contra a maré. Que enquanto, oi Eliane, que bom que você está aqui. Porque enquanto os advogados, colegas nossos, estão fazendo lives sobre mundo jurídico, atualização do mundo jurídico, a nova visão da advocacia dentro dessa pandemia, que eu estou falando de dieta, que eu estou convidando profissionais para falar aqui, né? Eu podia muito bem ter feito uma dieta, emagrecido e calado minha boca. Pronto, acabou, emagreci, tô feliz e acabou, né? Cheguei ao meu destino. Mas não seria eu, isso não seria eu. Ainda mais depois de tanto pedido de socorro das minhas amigas. Coisa assim impressionante lá no WhatsApp, quando eu fui postando as comidas no status, né? Todo mundo falava assim, pelo amor de Deus, também preciso de ajuda, eu queria ser que nem você, o que você está fazendo? E assim o negócio foi tomando corpo e eu já estou na terceira live. Então a primeira com a nutricionista que acompanhou, que perdi 11,5 quilos. Aí depois eu chamei o Valtinho, que é o personal, para dizer dos benefícios do exercício físico e da dieta. E agora vem a Maria Salete, né? Que inclusive ela já tá aí. Vou até chamar já, viu, ô Salete? Vamos entrar aqui. Me chama aí, Salete. Que agora eu troquei de celular, esse aqui eu não tô sabendo fazer. Vamos ver se agora vai dar certo. Ué, mas parece que eu fiz alguma coisa de errado. O que eu fiz? Opa! Isso, consegui. Já mandei solicitação para você, você me aceita aí, tá? Daí a gente pode. Oi! Olá, Simone. Tudo Tudo bem? bom? Tudo jóia. E você? Tudo certo. Prazer em conhecê-la, né? Eu estava escutando aí a abertura. Aham. Muito boa a sua iniciativa, né? Fiquei pensando assim, quem me dera, porque assim, eu vivi muito drama da obesidade uma vida inteira, né? Eu venho de uma família obesa, né? Nós vamos estar Uhum. falando da pesquisa, mas assim, eu fico pensando, quem me dera ter tido a oportunidade, né, de estar escutando um profissional, outro, né? Claro. Porque essa é realmente a saída. Parabéns aí pela sua iniciativa. E é engraçado porque é bem isso, né? Quando a gente emagrece, as pessoas vêm perguntar o tempo todo, mas o que foi, o que foi, né? É uma busca Eu, incessante, né? pílula milagrosa, que não existe, né? Não existe. É o nosso Mas, aham, mas quanto mais informações, quanto mais se souber de todas as forças, mais saída se tem, né? Mais claro, recursos nós temos para estar lidando com essa questão aí da obesidade, né? Bem, verdade. posso começar a falar? Da, Assim, uma coisinha. Depois, quando o da, pessoal for assistir, a gente não se conhece pessoalmente, né? Quando eu fui convidando profissionais para falarem sobre emagrecimento, com o nosso controle, aquela coisa toda de ingesta, né, calórica, e me veio à mente de falar com uma psicóloga, porque nada melhor do que vocês, né, para nos conduzir nesse autocontrole. Eu procurei a Rosana Parré, que foi minha terapeuta há muito tempo, e ela falou: ah, não, a é. pessoa cada é a Salete, não, ela tem até livro já sobre esse tema, é ela quem tem que falar com você. E você, quando eu entrei em contato, tão assim, aberta, né? Falou, claro, vamos fazer. Eu tenho que te agradecer, viu, Salete? Você está aqui comigo para a gente poder Você deu um discutir. pouquinho de sorte, porque até anos atrás estava fugindo desse negócio de live. Aí a semana passada eu aceitei a primeira e agora estou começando, né? Nessa. Pandemia. Eu acho que é efeito pandemia mesmo, né? No sentido assim, a Olha gente a quer vida, né? conversar, quer. Uhum. Então, E.
Deixa eu só te fazer uma primeira pergunta, acho que daí você consegue discorrer todo o assunto, né? A gente tende a buscar a alegria, o prazer. E por que que a gente busca na comida? Por que que a gente, de uma certa forma, nós estamos nos punindo, né? Porque depois, chega no final do mês, a balança está ali mostrando o que você aprontou na tua ansiedade, a falta de dinheiro que causou uma coisa dentro da gente, ainda mais agora na pandemia, todo mundo trancado dentro de casa. Isso eu acho que começa desde criança. Será que isso vem, costume familiar de ingerir, de buscar o prazer na boca, na alimentação? Simone, essa, na verdade, era a minha questão de mestrado, tá? Então, essa era a minha indagação, né? Uma coisa que me chamava muita atenção, na época eu era recém-casada, estou falando aí de quase 25 anos atrás, né? Eu dava aula na UEL, e meu marido fazia residência em endocrinologia. E nós montamos ali um grupo, né, dentro do hospital universitário, e aí as minhas indagações aumentaram mais ainda. Foi quando eu fui para o doutorado e falei, vou pegar esse recorte aí, tá? Bem, então, antes eu queria só abrir um parênteses, que eu acho que é fundamental, senão eu tenho receio de esquecer. Nós vamos fazer um recorte aqui, dentro do que foi o meu estudo, tá? Que são os aspectos emocionais. Mas, com isso, eu não estou dizendo que esta é a única causa, tá? E se, por um acaso, né, essa ideia gerar algo meio assim, então é distúrbio. Não, eu acho que eu me expressei mal. Porque é um fio de cabelo para a gente se expressar mal, tá? Eu sempre falo assim, atire a primeira pedra quem nunca correu para a geladeira, né, frente a alguma ansiedade, tá? Isso é algo nosso, tá? Esse é um recurso do ser humano, tá? Uns são sortudos, vão travar a boca, mas em geral a gente vai correr para a geladeira, tá? Então, por favor, não é desequilíbrio, tá? Mas tem todo um histórico, tá? Que eu fui aí pesquisando e chegando a algumas conclusões. Quem são, então, os pacientes da minha pesquisa, tá? Vou falar bem brevemente o recorte, que eu acho que é importante. Não são pessoas que se achavam obesas, tá? Eram pessoas que tinham realmente algo muito grave, uma dificuldade muito grande, e que sentiam todo um limite na vida em função do peso real, tá? Foi feito aí alguma retirada, né? Então, por exemplo, assim, eu não poderia ter uma causa orgânica nessa obesidade. Então, na época, o meu marido, né, fez toda uma entrevista, avaliou, para que vinha alguém realmente sem causas orgânicas aí, tá? Então, eu fiz aí meio que a 4 mãos, tá? Essa, né? A doença embutida. O que é a causa orgânica? Causa orgânica seria causas ligadas à tireoide, esse tipo tá? Esse tipo aí de causas aí, tá? Ligada ao físico, ok? Então, esses pacientes eram descartados. Aí, eu também precisava, porque assim, eu queria pessoas que se frustraram em 1000 tratamentos, né? Então, esses pacientes que foram para psicoterapia, porque os pacientes entraram, eles na verdade foram meus professores, tá? Eu fui analisando o que existia em comum, tá? Nesses pacientes. E eles eram pacientes que, como tinha muita frustração, eram pacientes que estavam carecas de saber quantas calorias tinha uma laranja, né? Essa é uma frase até de uma paciente minha da época. Né? Então, eram pacientes muito bem informados intelectualmente, tá? Eles tinham essa noção, mas alguma coisa boicotava, tá? E a minha pergunta era assim, o que acontecia que ele começou, estava indo bem, de repente ele abandona tudo, tá? Então, antes de começar, eu acho que é uma outra coisa bem importante que eu quero salientar. Lembrando sempre que nós vamos fazer um recorte aqui, mas a obesidade é multideterminada. Tá? Então, tem fármacos que desencadeiam, né? Alguns antidepressivos, alguns anticoncepcionais. Tem a genética, sim, tá?
tem a causa ambiental, né? O nosso hambúrguer de hoje, a cada 10 anos, de 30 anos para cá, ele foi ganhando 30 calorias por década, tá? Então, o nosso hambúrguer, a nossa batata frita não é a mesma do passado, tá? Os doces ganharam, acho que 60 e tantas calorias por década, foi pior ainda, porque foi se incluindo gordura hidrogenada, mais açúcar, né, para dar mais paladar. Então, os nossos alimentos industrializados, né, e aí entre as nossas crianças tem esse boom aí, tá? As nossas brincadeiras não são iguais, né? Não sei, é só faixa etária aí, mas eu que tô aí acima dos 50, né? Chegava final de tarde e a vizinhança inteira pra rua, a gente corria umas 4 horas seguidas, pega, esconde, né? E assim ia, né? E chegávamos em casa, né? Cansados, né? Exaustos, suamos, né? Não é uma hora de academia, normalmente eram umas 4 ali, né? De muita brincadeira. Isso tudo foi se perdendo, tá? Até a gente olha assim, tem cachorros ficando obeso, coisa que é de 20 e tantos anos atrás, tá? Por quê? Você pega uma fotografia da praia da década de 70, maioria magra. Hoje você vai à praia, a maioria é acima do peso. Uhum. Então, percebe? Essa causa ambiental, né? A estatística fala isso que você está dizendo. Essa causa ambiental, tá? Então, nunca vamos descartar essa entre outras causas aí que existem, tá? Bem, então, retomando aí, né? Eu coloquei esses pacientes para escutá-los e observar o que tinha em comum, tá? Uma coisa que me chamou muita atenção foi Marcos, tá? Era comum, não saindo de mim, tá? Saindo do paciente. Eu comecei a engordar depois que eu casei. Eu comecei a engordar depois que meu pai morreu. Eu sempre tinha um marco, tá? Um marco pessoal. E quando eu comecei a fazer as primeiras pesquisas teóricas, eu quase me arrependi onde eu tinha amarrado meu burro. Por quê? Eu descobri que sobre obesidade emocional não existia quase nada de pesquisa, tá? Então, as primeiras pesquisas que vão levantar essa hipótese aí, datam lá, são franceses do século XIX, que apontam que alguns pacientes, após episódios de muito estresse, tem um ganho de peso, tá? Mas é algo muito simples, mas eles começam a apontar, tá? Que existe uma relação entre estresse, tá? Eventos traumáticos na vida da pessoa e aumento de peso. Depois veio a Primeira e a Segunda Grande Guerra. E uma teórica, ela se debruçou e começou a perceber que era comum pacientes, né? Ela era uma médica que, após períodos de inanição, perda de esposo, etc., tinha um ganho de peso abrupto, tá? Essa paciente aponta para isso. E o que ela aponta? É um ganho de peso sempre galopante, tá? 10 quilos em menos de 2 meses, é algo assim abrupto, tá? E quando eu fui observar o histórico das minhas pacientes, eu vi que tinha uma coincidência aí nesse aspecto, tá? Elas que falavam de marcos, esses marcos geravam ganhos abruptos, ok? Tá? Então, quando tem isso por detrás, é interessante o próprio paciente, normalmente eles fazem, não precisa nem apontar isso, ele desconfiar que tem alguma coisa aí por detrás, que alguma coisa não só física, aprendizado, etc. Alguma coisa do emocional, tá? Bem, outra coisa que foi que você começou a cantar a bola aí, né? Que eu notei e que a terapia ela vem fazer uma ajuda nesse processo. O paciente obeso, ele tem que administrar, tá? Gerenciar o novo corpo, tá? Que é um novo corpo. Dentro desse mundo dele, tá? E a família, ela acaba fazendo coisas espetaculares aí, tá? Eu vou citar um exemplo que não é nem da minha pesquisa, é de uma colega, eu fiz a contracapa desse livro, infelizmente não vou lembrar agora o nome do livro, mas o que aconteceu? Ela cita algo escancarado, por isso que eu acho que o exemplo dela tá bem melhor que os meus. A paciente foi,
procurou ali a nutricionista, colocou a dieta na porta da geladeira, estava se empenhando, fez as compras dela. De repente, o pai, né? Eu acho que era o pai mesmo, catou essa dieta, amassou, picou, jogou no chão e gritava para ela assim: nós somos assim, tá? Por que você só inventa moda? Eu sou assim, sua mãe é assim, sua avó é assim, você sempre foi assim. O que você está inventando? Né? Esse é o nosso padrão, tá? Bem, por que eu falo que esse exemplo é ótimo? Porque é escancarado, o que não é comum, né? Anos acompanhando esses pacientes, eu nunca vi um evento escancarado. Normalmente é muito sutil, tá? É algo sempre assim. Nossa, vai caminhar, né? É para manter a cinturinha, um deboche. Ou, eu tenho coisa mais importante para fazer do que ficar aí caminhando. Percebe? É sempre uma sutileza. E o que é mais importante? Não é de pessoas insignificantes na vida dessa pessoa, tá? Desse paciente que está tentando emagrecer, de pessoas que são extremamente significantes. São pessoas que edificaram a vida dela, são pilares da vida dela, tá? Nós estamos falando de irmão, de pai, de mãe, e assim vai, tá? E o boicote começa daí, né? E o boicote começa daí. Então, um outro livro que eu tenho, né? A gente está falando o tempo todo, vamos falar o tempo todo dessa pesquisa, que é a obesidade como sintoma, tá? Tá numa linguagem bem simples, assim, para quem tiver interesse em ler, tranquilo, tá? Ele foi feito para psicólogos, mas ele tá numa linguagem técnica, mas muito simples, tá? Relatos de caso, então bem ilustrado. Bem, então, outro livro que eu fiz foi o da mesa farta para a mesa da cirurgia, tá? Sobre o preparo emocional. Que ele nasceu da minha dificuldade, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não encontrava nada, e aí eu também fui achando coisas em comum e estruturei esse livro. Então, quando eu preparo o paciente para a cirurgia, algo que eu bato muito é assim, a força que ele vai ter que lidar, tá? Normalmente, no primeiro impacto, ele fala assim, não, Salete, isso não é importante, ou não, isso aqui eu tiro de letra, mas depois a gente vê que não é bem assim, tá? Não é algo tão assim. Por isso que eu gosto sempre de preparar, inclusive, nesse aspecto. Porque eu sei que ele vai ter que dar conta. A pessoa que vai para mesa de cirurgia, que é aquela obesidade mórbida, que está a saúde gritando já e que há necessidade de ir para uma mesa de cirurgia para emagrecer pelo menos 30 quilos, né, para frente, ela depois vai ter que reaprender a comer. Eu sei que o pós-cirúrgico, aqueles copinhos de cafezinho com não sei o quê, tomando aguinha e Gatorade, não sei o quê. E a pessoa estava acostumada a fazer aquele pratão, porque não adianta falar que obeso não come. O que a maioria fala, quem está acima do peso, não precisa chegar numa obesidade mórbida, mas os que estão acima do peso, estão cheinhos, falam, nossa, eu nem como tanto para poder estar pesando o que eu peso. Então, a negativa já começa desde sempre, né? Desde fazer o prato. O famoso mecanismo de negação. Tá aí pra gente usar, né? Não é? Então, eu acho que o trabalho tem que ser bem árduo mesmo, né? Isso. Tá? O seu trabalho. Na verdade, aí é o nosso, né? Porque né? Precisa também da cooperação. Nós somos só um catalisador aonde o próprio paciente vai, né, se dar conta e começar a refletir um monte de coisa da vida pessoal dele, o que não é fácil. Tá? Não é fácil. Né? Quando eu comecei a preparar meus pratos e todo mundo começou a perguntar como estava realmente tendo resultado, se realmente estava valendo a pena, e aí depois de um mês eu coloquei que eu tinha emagrecido 6,8 kg, umas amigas falaram assim, meu Deus, eu precisava dessa força de vontade. Mas até surgir essa força de vontade, eu amarguei 5 anos acima do peso. Bem acima do peso, eu estava 15 quilos acima do meu peso e não vinha essa força. Chegou um dia de eu esquecer que eu tinha começado a dieta, aí no meio da tarde surgiu a possibilidade de conversar com uma amiga, ela me convidou para tomar um cafezinho, eu fui tomar esse cafezinho e esqueci completamente que eu tinha começado uma dieta. Eu fui me lembrar quando eu vim para casa no final da tarde. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu já tinha comido bolo, eu já tinha comido salgado, tomado meu café cappuccino.
Por que, Salete, que isso acontece? Por que que demora esse start na gente? Por que que a gente desconta na gente, né? As ansiedades, as coisas. Tá, então vamos prosseguir aqui, né? Uma coisa que eu percebi, né, de comum com esses pacientes, existia uma dificuldade de perceber as próprias emoções, tá? Então era comum, por exemplo, assim, olha, eu comi e depois eu percebi que não era, isso quando já está no estágio muito mais avançado, não era fome, era cansaço, tá? É algo, então essa percepção de sentimentos é algo que embola. Por que que isso acontece, tá? A mente, ela tem um mecanismo muito interessante. Ela faz um processo mais ou menos assim. O que angustia demais, tá? Que dá muita angústia, ela dá um jeitinho de não lidar com isso aí. Aí ela transforma em algo e joga isso para o corpo, tá? Então, com isso, o que que acontece? Se perpetua a obesidade. Por quê? Aquilo que era para ser mental, ela foi jogada para o corpo, para não pensar exatamente, tá? Então, uma coisa que eu notei logo de cara com os pacientes e que me chamou a atenção foi exatamente as resistências. Elas estavam numa ânsia, porque quer começar? E aquele começo de tese que a gente tem que fazer, né, conseguir o comitê de ética, aprovação, isso aqui, né, leva um tempo, e elas estavam numa ânsia, na hora que começa, desistem, tá? Mas por quê? Na hora que elas se deram conta que elas iam ter que encarar algumas coisas da própria vida, alguns sentimentos, não é para qualquer um. Tá? E aí se abandona. Dói? Isso, dói, e dói muito, né? Eu acho que você pode falar aí com mais propriedade, né? E dói muito. Então, a tendência é meio que fazer esse movimento que você falou, puxa, a gente não enxerga, né? Esse mecanismo de negação. A tendência é usar alguns mecanismos para que não se pense, tá? Só que com isso se joga para o corpo e se perpetua algo que a gente quer exatamente dar conta, tá? Então é um movimento muito complicado, tá? Não é para, né? É para poucos, tá? É para poucos. Uhum. E isso também pode ser, tem gente que vai para comida, mas tem gente que vai para bebida, tem gente que vai para as Uhum. drogas. É a mesma dor, né? Aí, Simone, assim, exatamente por que aquele indivíduo foi para bebida, aquele foi para comida, aquele, né? É algo muito que vai estar dentro do histórico de cada um, tá? Uhum. Eu vou contar uma história. Essa paciente me marcou muito, porque às vezes eu fico pensando, puxa, era um caso para ser estudado. A filha, né? Depois de 25 anos. Uhum. É uma paciente que ela estava contando da dificuldade dela de lidar com as birras. E toda criança vai ter birra, né? Você que é mãe, você sabe disso, toda criança tem as birras, né? E é uma dificuldade pessoal minha também, tá? O barulho, o choro. Então ela disse que ela comprava uma caixinha de bombom e quando começava as birras, ela fazia assim, ó, engole esse choro aí que eu te dou um bombom. Ela deixava para isso, tá? E depois, naquela sessão, ela trouxe exatamente a dificuldade dela de chorar, mas ela não aguentou, ela abandonou o tratamento, tá? Uhum. Onde foi apontado, nossa, esse engole o choro que você está falando aí para sua filha. Então, assim, qual é a causa exata, nós não sabemos, tá? Mas outra coisa que eu observei e que eu acho que é fundamental é assim, os pacientes, aqueles que conseguiram falar, falar de si, foi notável que eles estabeleciam equações na mente. O que é equações? Associações aonde a obesidade representava algo, ou a magreza representava algo além de a própria magreza, tá? Então, eu vou pegar uma paciente essa paciente foi bem interessante, no livro ela está com o nome de Mariana, eu sempre falo assim, quem for ler, começa com ela. Por quê? Ela foi um paciente de muito sucesso, até eu encontrei ela depois de mais de 20 anos, ela manteve esse peso, né, depois de mais de 20 anos, o que é muito complicado, né? E ela trouxe muitas informações preciosas. Então, a gente começa por ali até para entusiasmar, porque eu comecei com os casos negativos no livro, né? Até para estruturar a forma de organizar a pesquisa. Bem,
Então, essa paciente, nossa, até me perdi agora no que eu estava dizendo. Ah, tá. Ela fazia associações assim. Né? Porque eu tenho uma vizinha, né? Ai, só pensa nisso. Ai, porque é cheio de colocar roupinha, né? E sair para academia, porque ela não dá conta do marido dela, porque ela não dá conta do filho. Era uma crítica o tempo todo em cima dessa paciente, tá? E ela foi dando conta, percebe, são sentimentos pesados, né? Que todos nós, seres humanos, temos, né? Mas são pesados, tem que ser muito grande para dar conta dos sentimentos. Ela foi dando conta da inveja que ela tinha nessa vizinha, né? Até que ela foi podendo concluir assim, olha, não tem nada disso não. Essa mulher, ela dá conta do trabalho, ela dá conta do filho, ela dá conta do marido, ela dá, né? Eu odeio essa mulher, né? Percebe? Isso é algo, né, que ela não poderia jamais emagrecer se ela não desse conta desse significado que foi se tomando. Tá? E aí o lugar que todo o corpo também, e toda a história, né, da vida dela com relação ao corpo, né? O que era pecado para a família, né? O significado da sexualidade dela, das raivas, e assim foi, tá? Então, percebe, foi um movimento muito bonito, né? E é interessante que quando o paciente consegue dar conta disso, ele vai descobrindo saídas, não precisa alguém dizer, ele mesmo vai sair descobrindo saídas, né? Então é comum você estar com o paciente, ele fala assim, nossa, eu vou para assim, o povo caminha lá depois do trabalho, né? Tem gente que já deixa até dentro do carro ali o tênis, não sei o quê, e pá, já se troca ali no trabalho e vai direto. Percebe? Ele vai começando a enxergar coisas que antes ele não enxergava, que ele só achava empecilhos, né? Ai, não tenho tempo, ai, fico cansada, não sei o quê. Porque eu sempre digo assim, a única coisa que a gente não se arrepende é de depois de ter feito uma atividade física, né? Não existe assim, putz, eu caminhei, ai, me arrependo amargamente de ter caminhado. Não existe isso, né? Não existe, tá? No dicionário não existe, em lugar nenhum não existe. Por quê? Liberou endorfina, você relaxa, né? É lógico que às vezes demora até você encontrar algo que te dê realmente um prazer, essa coisa de, né, de exorcizar as coisas ruins, né, de fechar o dia, por exemplo, ou de começar o dia, né? Mas não existe, tá? Então, o que acontece, né, que a paciente, né, que as pessoas, é algo que é tão prazeroso e a gente não consegue colocar na nossa agenda, né? Eu lembro, uma vez eu fui... Uma das pessoas que estava na minha banca era o Hisashi de Maringá, ele é um endócrino. E o Hisashi tem toda uma formação também, além da endocrinologia, tem uma visão igual o Cervantes, tipo, caramba, ele estuda muito essas questões, né? E eu lembro de uma supervisão onde eu estava falando e ele falou assim, nossa, fala aí para essa paciente, ela não está valendo nada, né? Ela está dizendo que ela adora caminhar, que isso faz tanto bem para ela. De repente ela fala que não pode se dar 1 hora por dia, que isso é luxo, que isso não sei o que lá, né? Carca ela na parede, fala assim, tudo não tá valendo nada mesmo, né? Então, percebe? É algo que é chato às vezes de escutar, assusta, né? Porque começa a colocar, né, a sua própria pessoa em xeque, tá? É uma revisão de valores, percebe? Né? E sem essa revisão de valores, se existem essas equações por detrás na mente do paciente, fica difícil, porque aí ele mesmo se sabota. E ele se sabota não sabendo por quê, tá? Estou indo muito rápido, tá fazendo sentido. Queria até um parecer aí de quem está participando. Tá fazendo Então, eu estou acompanhando o seu raciocínio. Tá dando para acompanhar tranquilo. Tá. Tá O dando. resto do pessoal pode se manifestar aí? Eu sou da sua área. A minha não tem nada a ver com a sua Oi? área. Ah, tá. Sou da sua área, né? Mas eu acho que a maioria do pessoal não é da área, né? Ó, a Carla, minha amiga que mora lá em Curitiba, ela é do comércio também, tá entendendo, já fez um positivo ali. A Ah, Carol tá. Então, Leal Pérez daqui também, empresária, também não é da área e está aí assistindo. A Carly também é lá de Curitiba, também do mundo jurídico, que nem eu. Eu acho que o povo está acompanhando. tá conseguindo acompanhar. Então, É. tá jóia. Então, Simone, agora, uma outra coisa que eu acho que é bem importante estar colocando.
O sentimento que mais bate, tá? Que assim, que é mais difícil de lidar, que eu percebi com essas pacientes, vocês podem fazer uma enquete aí de qual o sentimento que vocês acham que é o mais complicado de lidar? Pode me dar uma ajuda? Eu queria até escutar de vocês. Qual o sentimento que vocês acham que apareceu mais em comum nesses casos clínicos que eu estava acompanhando? Vou fazer a brincadeira aí. Nossa, mas como assim sentimento? Sentimento da. Você Sentimento fala. humano. Isso. Ciúmes, raiva, inveja. Qual assim que mais destacou, que mais apareceu e que... Que foi mais comum mesmo entre os seus Isso. pacientes. Ah, meu Deus! Difícil? Ah, não sei, de repente a Não. solidão. Não sei, não A sei. solidão apareceu também. Tá? A solidão É, apareceu. a E ansiedade. aí, ansiedade. Uhum, É? tá. Olha, eu acho que vocês apontaram dois, que apareceu muito, mas em termos, vamos colocar entre aspas aí, em primeiro lugar, que mais chamava atenção era a raiva. Oi? A raiva. A raiva? Apareceu. É. Não. Então, a ansiedade. A ansiedade é aquele medo, em palavras bem simples, daquilo que a gente não sabe que a gente tem medo, né? Então, quando a gente não sabe aonde está o inimigo, aonde a gente tem que pegar, a gente fica com aquela angústia, né? E sem saber lidar. Apareceu muito, né? E esse tempo de pandemia, né? A gente fica até com dúvida. É a ansiedade que está levando as pessoas, porque assim, vira e mexe sai brincadeiras, né? Na internet, né? Não, isso vai passar, né? Uns vão morrer, outros vão terminar obeso mórbido, mas isso passa, né? Então, assim, são várias piadinhas, né? Com essa questão do peso, e com todo mundo que a gente conversa, isso tá pegando para as crianças, né? Os pais falam, Salete, só sobra o jogo, né? Tô tentando sair de final de tarde com ele, bater uma bola, não sei o quê, né? É uma coisa que tá pegando para todo mundo, tá? Por quê? Porque a gente está dentro de casa, né? Tem o lado de diminuir aí, quem fazia uma atividade não faz mais, né? Vem aquela vontade de fazer a cueca virada, de fazer o bolinho de chuva, e além disso, tudo tem uma ansiedade, né? Todos nós sabemos Sim. como vai terminar, todos... A incerteza que vai ser em todos os aspectos, né? E o Uhum. financeiro muito, né, o Salete? Isso, a questão financeira, vou dar conta, não vou dar conta, porque tá todo mundo tendo que se reajustar aí, né? Então são Sim. vários pontos para a ansiedade que nós não sabemos, né? Vamos perder, de repente, algum ente querido, né? Todo mundo tem um idoso querido na família, né? Então são coisas para administrar que nós temos que lidar. E aí, às vezes é melhor não pensar, tá? O corpo faz esse movimento, joga pro corpo, tá? Então a ansiedade pegou sim, tá? Solidão. E aí, para não dar conta do que representa a solidão para mim, também é melhor não pensar, não comer, tá? Mas a raiva é algo que chamava muita atenção, tá? A raiva era o sentimento que mais pegava nas pacientes, quando elas podiam adentrar nessa questão, tá? Era muito comum escutar frases assim, nossa, é só meu marido brigar comigo que eu corro para a geladeira, tá? É algo automático. Quando eu vejo, eu já comi. Ou é só o meu cunhado, né? De algo que aconteceu há tanto tempo atrás, botar o pé dentro de casa, quando eu vejo, eu já estou lá na cozinha comendo, tá? E raiva é um sentimento muito complicado para nós, né? Primeiro que a gente aprendeu a não lidar com a raiva, tá? Como se ela não pudesse existir dentro de nós, mas ela existe, tá? Ela existe, ela está aí e ela causa, né? Ela causa algo. E que se a gente não lidar no mental, a gente vai lidar numa outra instância, engolindo sapos, né? Eu lembro de uma paciente que dizia assim, nossa, eu descobri que não tem comida que engorda mais que carne de sapo, né? Algo mais ou menos assim, né? E é bem verdade. Então, Sou muito gente engorda. Então, lidar, né, com esses sapos, que foi uma vida inteira engolindo, né? Porque não aprendeu a dizer o não, porque não sabe lidar com o não, porque não sabe lidar com esse sentimento, foi uma vida inteira dando conta nesse formato, tá? Então, esse é um dos sentimentos que mais apareceu e que é muito complicado de lidar, né? É algo ligado assim, puxa, você não pode sentir, tá?
O, Nossa, me fugiu agora de novo. A raiva, ela tem uma coisa muito importante, porque assim, normalmente, a raiva mais profunda, aquela da alma mesmo, a gente não vai Hum, ter com qualquer pessoa. A gente vai ter com pessoas que são as nossas mais queridas, são as pessoas do nosso coração, tá? Porque, às vezes, a mesma palavra veio de uma pessoa insignificante, tudo bem, passa. Agora, de alguém que tem um significado profundo, né, na nossa estruturação, tá? Ela dói mais, tá? Dói muito mais. E aí, você lidar que você sente isso com relação a pessoas tão importantes na sua vida, é algo muito angustiante, percebe? Tá? É algo que confunde a mente num nível que também é melhor não pensar, tá? Então, são essas questões que foram aparecendo e que eu fui alinhavando aí, né? Eu fiz uma síntese rápida, né? uhum. Do, do, do conteúdo aí, tanto do mestrado, tanto da dissertação, e que depois eu fui alinhavando no livro, né? Que cura, eu Faltam nunca aí... imaginei a raiva, Fala. mais sentimentos de desencadear, né, toda uma, uma vida de gulodices, né? Mas Uhum. eu acho que também dessa raiva gera ansiedade. Eu tenho a parte ambiental que você falou também, né? Da gente, simples fato da gente viver num mundo cheio de calorias, onde o mercado a gente vai buscar muito raro as pessoas que vão buscar comida natural, que vão para a parte da verdura, geralmente vai para a parte rápida. Eu vejo inúmeros amigos, adultos, profissionais que comem Ah, miojo aí, uhum. instantâneo. Aí tem uma outra Impressionante coisa. o macarrão, Uhum. que é Mas mais aí tem uma rápido a outra coisa importantíssima que eu não quero perder o elo, Simone. fala. Posso falar já? Eu Pode. nunca me esqueço, essa paciente ela conseguiu escancarar o negócio, né? Ela, como você disse, né? É difícil a gente ir para verdura. Bem, primeiro, a parte da verdura do mercado, onde ela está localizada? Lá no fundo, lá Lá no longe. fundo, tá? Primeiro Uhum, para você passar por todas, e normalmente o caminho não é um caminho legal, não, tá? É um caminho mais uhum. das porcarias, onde ela está centralizada, tá? Essa paciente, eu lembro que era uma tentativa, foi um ano lutando e desejando, e, nananã, né? E ela trazia algo muito repetitivo, que, que demoramos para sacar, tá? Ela falava assim, Salete, eu vou para o mercado, né? Eu vou com objetivo, eu faço isso que você fala, de nunca ir, né, com fome, né? Porque isso aumenta, né? É algo natural, né? Aumenta a impulsividade. Quando eu vejo, tem chocolate dentro da minha barra. Mas é isso que ela repetia. Um dia ela sacou, né? Algo muito óbvio, já fazem muitos anos, né? Ela falou, Salete, sabe o que eu descobri? Que em frente é gôndola, né, ali da ala onde tá os diets, a gelatina diet, o adoçante, etc e tal, é bem em frente o chocolate. Olha a Uhum. artimanha, gente, né? Fica em frente. Aí o que ela fez? Ela falou assim, bem, o que eu fiz? Eu comecei, falei, vou mudar de mercado, né? Vou mudar de rede. Vai na outra igual. Aí ela foi na outra igual. Aí ela falou assim, isso é regra, né? Aí ela falou, Padrão, né? isso é padrão, e isso é uma coisa que eu nem percebo, né? Não sei se ainda é assim, porque isso é uma história de muitos anos, mas eu acredito que ainda seja, né? Eles separaram. É no corredor, à frente ou atrás, mas é próximo. Mas Você está entra no próximo. corredor a parte Uhum. da. Só que para você chegar na verdura, você passa pelo macarrão, pelas bolachas, pelos bolos, aí até pela quiboa. Depois você chega na verdura. Isso, percebe? Uma estratégia de marketing, né? Assim Aham, como tem toda a porcariada quando a mãe está na fila com a criança, né? aham. Estratégias muito boas, né? Porque a gente não percebe, a gente não se dá conta, né? É. Quando a gente vê, a gente está lá, né? E falando de estratégia de marketing, você perguntou aí da criança, né? Então, além dos sentimentos, nós temos estratégias de marketing aí muito sutil e muito com efeito muito drástico, né? Na minha época já começou.
Que tem aí mais de 50 anos não colecionou as tampinhas, né, de uma marca de refrigerante, porque queriam tipo patinhas, entendeu? Queria o Mickey, queria sei lá o quê. Não era refrigerante. Mas aí você comprou um refrigerante, você toma, né? Ainda mais naquela época, né? Ou pacotinho de salgadinho, porque queria a figurinha dentro. Hoje, isso foi tomando um poder e uma divulgação muito maior. Tem países que isso é proibido, tá? Enquanto não chega uma ação governamental que olhe, né? Mesmo porque eu acho que é uma briga muito grande, né? Uma briga de fortes, e eu tô aqui falando, mas eu acho que como profissional da área, nós temos que apontar, né? Apontar e dizer, olha, fique de olho, né? Senão você mesmo é engolido nessa estratégia de marketing aí não se dá conta. Tá? E é muito bonito que, assim, é como os pacientes vão se dando conta, né? Quando eles conseguem trabalhar algumas questões, eles mesmos enxergam com muito mais facilidade. Essa, por exemplo, do chocolate, ela enxergou sozinha. Por quê? Porque ela já estava, né, fazendo uma imersão mesmo, né? Quem era ela, o que ela queria para ela. Tá? O que mais, Simone? Acho que daqui a pouco nós temos... Ah, não, temos 20 minutos aí. Não, nós temos tempo ainda, tá? Tá. Outra coisa que eu... Pode falar. 40 anos. Mulheres de 40 anos, muitas já casaram, algumas se separaram, já são mães, já estão absorvidas na vida profissional, na vida de dona de casa, porque não adianta que você pode estudar, ser PhD, mestrado, doutorado, mas sempre sobra uma louça para lavar, uma comida para fazer para a família. E a ansiedade, ou os próprios, como você estava dizendo, às vezes os maridos falam coisas que não deveriam falar e isso transforma em raiva, que eu achei interessantíssimo isso. Elas estão no comando do fogão, elas estão no comando da alimentação dessa família. Por que ela não faz a salada? Porque ela não tem força, né? Acho que por como que ela não consegue administrar essa família e fazer a alimentação saudável para todos? Porque não depende dela, né? Acho que eu mesmo já estou respondendo, fazendo perguntas, já sabendo. Olha, Simone, é engraçado, porque assim, agora eu vivi um tempo, né? Porque a gente trabalha fora, às vezes acaba delegando essa coisa de fazer comida, né? E agora a gente assumiu muita coisa, né? E é engraçado que vire esses dias aí que às vezes a gente ficou no começo dentro de casa mesmo, né? Às vezes estava lá no almoço, eu perguntava, gente, o que eu vou fazer no jantar? O que vocês me sugerem? Não sei o quê, né? Deixa eu acabar de almoçar. Aí o meu marido fez um comentário, eu achei bem interessante, né? Porque ele falou assim, pô, mas a gente acabou de almoçar, mas eu tenho que tirar do congelador, né? Não é assim, né? Você percebe? Aí eu fico pensando assim, como a gente tem que pensar em comida o dia inteiro, né? E até eu e ele conversamos sobre isso, né? Como assim? Essa coisa da comida, ela vira um pensar o dia inteiro. Você pensa em como você come, tá? Então tem uma questão ambiental. Mas isso que você está trazendo, assim, por quê? Há duas coisas que eu achei interessante que você trouxe, né? O marido fala o que não deve. Lidar com frustrações, na verdade, não é algo, né, para quem é casada, né? Ou para quem, né? Eu tô lembrando assim, como as coisas às vezes entravam em choque. Ah, eu não emagreço porque meu marido fica falando na minha cabeça. Paciente 1. Aí daqui a pouco eu recebi a segunda em seguida, né? Isso me chamou a atenção porque foi muito em seguida, uma da outra. Eu não emagreço, meu marido não tá nem aí. Se eu emagrecer, tá bom. Se eu não emagrecer, tá bom. Ele não tá nem, não tem como emagrecer desse jeito, né? Isso me chamou a atenção. Aí eu falei, nossa, né? Como tem uma coisa de jogar a culpa no outro também, né? Que é uma marca muito grande. E quando a culpa tá no outro, eu não posso fazer nada, tá? Não posso, eu fico sem ação. Não é meu, é do outro. É mais um movimento, percebe? Para não lidar com uma questão que é minha. Sou eu que tenho que querer. Sou eu que tenho que ir atrás. Sou eu que tenho que administrar. Sou eu que adulta da coisa. É para né? você o benefício, né? É para mim o benefício, né? Então, esse é um movimento que também é muito comum os pacientes darem conta nesse processo todo, né? Que movimento que eu faço e onde eu jogo o meu querer. Porque o desejo tem que ser meu e não de ninguém.
Quando eu consigo ver isso, que o desejo tem que ser meu, aí eu assumo as rédeas, tá? Sem problema nenhum, tá? Porque não tem essa de mais fácil, mais complicado. Aí ela vai descobrindo isso também, como eu estava contando. Aí ela vai olhando e descobrindo pracinhas que ela não enxergava por esse ângulo, tá? Vai descobrindo novas saídas que ela não via, né? Antes era não tem horário, eu tô cansada, e de repente não, tá? Nossa, isso me desestressa, isso me dá bem-estar e assim vai, tá? E transforma o prazer para o outro lado, né? O prazer de Aham. não comer porque vai me fazer bem, não o prazer justamente em comer, porque aquilo ali é o prazer e está me enchendo e pronto, né? E me Mas satisfazendo naquele momento. e para poder transformar, eu tenho que dar conta das forças que me levam e que me sustentam nesse lugar. Como a gente começou a falar, né? No início aqui da nossa conversa, né? As forças familiares, né? Que normalmente são sutis, não são bonitinhas igual essa que eu descrevi, tá? É regra ser sutil, tá bom? É regra o paciente falar assim, aí que a família é reunida, ó, você é o tantinho que você tá comendo, né? Que graça tem. Sabe aquela coisa bem sutil, aquela cutucada assim né? E que se você não tá pronto para enxergar isso, você cai, tá? Cai igual um pato, tá? É. Nesses sabotadores. Tem que dar conta da força que a nova imagem corporal coloca em você, tá? Que significado tem isso? E significado, Simone, eu acho que isso é uma coisa bem importante. Ele é muito sutil, de ser humano para ser humano. Tá? Eu vou dar um exemplo que eu acho que esclarece bem isso. O que é ser obeso, o que é ser magro, não é meu, não é seu, não é... Cada um vai ter um. Tá? E se esse significado for algo que te sabota, né? E a gente, para descobrir, a gente tem que tirar muitas cascas de cebola aí, tá? Se for algo que te sabota, vai ficar sustentando, porque eu não quero uma coisa ruim, que é ruim, como eu estava colocando aquele caso, né, que eu chamo de Mariana. Eu não vou querer ser magra se tem todo esse significado de tanta coisa ruim para mim, tá? Então, um exemplo que eu vou dar, ele foge um pouco do tema, mas não foge. Né? Eu lembro de um paciente queria fazer uma transplante de córnea, e assim, ele esperou esse transplante, esperou, porque ia mudar a vida dele. Era algo que era um benefício imenso, você concorda? Tá? Transplante de córnea. De repente, quando ele fez o transplante de córnea, ele começou, vamos pôr entre aspas, aí a surtar. Ele falava assim, tem um morto dentro de mim. Eu olhei esse morto, quem é esse morto? O que ele fazia? Ele estruturou de uma forma que ele não conseguiu se beneficiar daquilo que ele ganhou. Quem são os parentes? Onde estão esses parentes? Ele entrou numa busca que ele não conseguia, porque não é autorizado dizer quem são esses parentes. E ele foi, percebe, todo o tempo, né, e vitalidade que ele tinha para viver, ele entrou nessa outra busca, a ponto assim, de às vezes falar, eu quero tirar esse morto de dentro de mim. Então percebe o significado? Qual é o significado para cada um, nós não vamos saber, né? Retirada de útero, né? A gente conversa com ginecologistas, né? As mulheres que estão aí em sangramento, é tanto problema que é ocasionado, né? Às vezes por causa de um mioma, dores, etc e tal. Para algumas, assim, nossa, putz, que alívio, eu recomendo, não sei o que, né? Não tem mais sentido, né? Eu não precisava mais desse útero, não ia ter mais filhos mesmo, né? Então, se não tive até agora, eu não vou ter, e acabou. Para outras, né? Um drama. Vira um drama e todo benefício que se ia, né, ter com aquilo, a mesma coisa a cirurgia bariátrica, né? Para alguns, nossa, é uma mola propulsora para ele tocar a vida dele, né? Ganhou na loteria, né? Eles marcam minha segunda vida. E para outros, passou alguns anos, começa um drama assim, não, espera lá, eu sou magro, mas e daí? Tá? Percebe? Então, isso é muito pessoal. Tá? Então, essa é uma resposta que eu não posso te dar assim, de chavão. Tá? Eu posso te dar o que veio em comum, que eu fui levantando, mas aí não tem chavão. Aí tem realmente muita força de vontade, de pensar, repensar a vida, dar conta desse novo corpo, tá? Que parece fácil, mas não é.
Se E identificar com esse... identificar, Uhum. que é o mais difícil. Porque é um corpo. Eu lembro de uma paciente que ela usou um termo que eu gostei muito, me veio agora. Eu sou um extraterrestre dentro da minha família. Achei aquilo lá, assim, ela conseguiu pôr em palavras algo que realmente era assim que eu sentia os pacientes, né? Hum. Então, você ser um extraterrestre dentro de uma família inteirinha de obesos é muito complicado, percebe? Tá? Por mais que, às vezes, essa família não faça boicote nenhum, nem direto nem indireto. Mas Uhum. é uma nova localização dentro do meio familiar. Isso é pesado, tá? Então, Sim. percebe quanta força, né, que ele tem que dar conta? São as equações que ele vai fazendo na mente, são sentimentos que ele embola e não dá conta, tá? Como eu estava colocando, essa nova imagem que não cabe num contexto que foi uma vida inteira, e assim Hum. vai. Tá? E as pessoas, assim, que nem eu estava conversando ontem com uma conhecida, e ela disse que o marido dela tá bem grande e obeso, e aí ela falou: vamos fazer uma dieta aqui, né? Vamos começar um regime. Ele falou assim: eu prefiro ser feliz do que ser magro. E isso acontece também com muitas pessoas conhecidas, principalmente mais para o final do ano, lá por novembro, dezembro, quando começam as confraternizações, amigos secretos, festas e tal. Todo mundo fala: não, depois das confraternizações, depois a gente começa. Só que a confraternização é uma noite, é um período, é um dia. Não é semanas, é um dia. Daí, durante a semana, é vida normal. É só aquele dia que você vai romper e vai comer o coquetel, tomar um negocinho, né? Por quê? O que acontece? Por que esse negócio de jogar a dieta para segunda-feira, o depois do final do ano, depois da confraternização, ou essa brincadeira mesmo, né, de falar eu prefiro ser feliz do que ser magro? É uma defesa? É uma resistência? O que é isso? Olha, é lógico que, percebe? Primeiro, das confraternizações, se eu esquecer o feliz e ser magro, e depois você me volta, né? Tá. É lógico que vai ter privação, tá? Como que é para mim lidar, né, com as privações? Essa é uma questão que eu vou ter que dar conta, tá? Eu lembro de uma paciente que ela falava assim: eu passei tanta vontade minha vida inteira, né? Eu sinto o cheiro da maçã importada, porque eu lembro daquela prima que abria aquela maçã da Branca de Neve, aquele cheiro vinha, e eu não podia comprar, entendeu? Então, às vezes a privação, ela tem um significado muito maior. Também vai mudar de pessoa para pessoa, tá, Simone? Tá? Eu acho que é Hum. importantíssimo, todo mundo está me escutando, essa não é a regra. Então, o significado da privação, tá? Ser privado é chato? Claro, tá? É muito complicado você ir numa festa, ter que dar uma escolhida. Mas quando isso está resolvido, aquilo não é sentido como privação, né? Porque, na verdade, né, às vezes é mais interessante na festa a confraternização, ou não, tá? É. Ou eu sento, como, né? Eu lembro de paciente que falava assim: uma cidade tão grande na frente da minha família que eu como até ficar exausto, né? Nossa. Percebe? Então, como que cada um vai dando sentido, né? Então, o Natal, para mim, é de comer, para não dar conta ali do que aquilo significa para mim. Percebe? Às Uhum. vezes não. Então, puxa, tinha aquilo que eu gostava. Quando a coisa está nesse significado, é muito mais agradável. Então, essa é uma questão também que a gente se faz. Tá? Uhum. Agora, quando você falou assim: eu prefiro ser feliz que magro, né? Pera lá, mas quem Uhum. diz que isso está associado, tá? Como assim? Isso é associado, né? Então, são questões que cada um vai ter que analisar por que esse canal foi construído, tá? Por que o magro ele tem que ser infeliz? De onde vem, né? Não, magro é chato, né? Aquele que às vezes não bebe, não faz a caminhada, que é aquele que não bebe, que faz caminhada, que se exercita, que come comida, que vai lá para a verdura no fundo do corredor, né? Esse é o magro, é o chato.
O gordo é aquele que agrega, que fala bobagem, que come o churrasco, bebe todas, fica até o fim da festa. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Comportamento da sociedade, entendeu? Só tem gordo hoje em dia. A Andrea está Aham. dizendo aqui que ela tem pavor de ficar gorda, que a felicidade dela é ficar magra. Ela tá também num grupinho que eu montei de dieta, ela já atingiu a meta dela, tá mega magrinha e Nossa, montou. ela se policia, né? E isso também não é É, saudável, isso também não é legal. olha, eu acho assim, eu digo até aí como com a minha pessoa, né? Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes quando fazem a cirurgia, eu falo assim, olha, você vai ganhar na loteria. É a sua segunda chance. É. Mais vírgula, tá? E esse mais é daqui a 10 anos, normalmente. Começa com 5, né? Porque assim, vai emagrecer, vai ganhar um pouco de peso para dar uma equilibrada. Se isso tomar um outro caminho, corre, pede ajuda, tá? Porque aí você Uhum. perdeu a sua segunda chance, tá? Por quê? Porque hoje em dia, né, o nosso mundo, como eu estava colocando, as coisas como foram engordando. A nossa batata frita não é a mesma de 30 anos atrás, tá? É. O nosso hambúrguer não é o mesmo, é muita caloria acrescida, né? Quem não pegou aí o começo, né? A coisa foi acrescendo, passando as décadas, né? Tem uma pesquisa super interessante. Quanto que a gente economizou de caloria com o Fusca, tá? Sem o volante hidráulico, com a maçaneta, tá? Um carro que tinha isso aí, um número absurdo, gente, tá? Com o nosso carro de hoje, com o volante, sem ter que ficar mudando marcha, tá? Sem ter que rodar a maçaneta, que eram os carros de anos atrás. Oi? Nem o calor você passa mais dentro com o Isso, ar-condicionado. e assim vai. É um número absurdo. Isso foi feito pesquisa, sistematizaram isso aí, tá? Percebe? Então, se a gente não tomar um cuidado hoje, se a gente não se atentar, a gente vai ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso. Percebe? Diferente do peso abrupto que eu coloquei como a causa, quando a causa é emocional. Ah, o que vai Aham. acontecer, não vai acontecer. Então, a gente tem que dar uma tentada. Opa, espera lá, né? Tem que ter um zelo, tá? Agora, se nesse zelo o significado for extremamente pesado, eu não consigo, né? Fica difícil, tá? Se, Uhum. para mim, é coisa de quem não é alegre, diz que é coisa de quem não é alegre, né? Realmente vai ter que lidar com uma mudança de lazer, né? Sair para caminhar com as amigas no final da tarde, sei lá, ir para teatro, ir para isso, para aquilo, né? E menos para restaurantes. É meio do, né? Tranquilo, de repente isso vai fazer parte, mas depois, às vezes, de um todo, né? De ir para o jardim zoológico, de ir para não sei aonde, percebe? Que vira natural, né? Mas, por Agora, exemplo, oi? um- por exemplo, uma pessoa que tem a obesidade mórbida, que não tem, a maioria é, nossa, nós temos 1 minuto e 57, Termino. nós temos um minutinho, meu Deus. Então, esse mórbido que não tem condições de fazer academia ou de fazer uma caminhada por questões de dores articulares e tudo mais, e também a maioria é depressiva, né? A maioria já, se está naquele tamanho, é porque já desencadeou um problema maior que é a depressão. O que fazer? Não tem como pegar na mão e levar para uma terapia. Não tem como. O que que a gente faz? O que que essa pessoa tem que fazer? Olha, Simone, boa pergunta. Primeiro, assim, cuidado para a gente não cair lá naquele começo, né? De criar alguns estigmas, tá? Hã? Que eu acho que são perigosos. Que aí, em vez de a gente avançar na pesquisa sobre as causas emocionais, a gente retrocede, tá? Hum, Tem coisa que não dá para a gente fazer pelo outro. A é, pessoa tem que ter o próprio start, o próprio, né? Pera lá, é. será que é assim mesmo, né? Será que vou ser mais infeliz se de repente eu tiver a oportunidade de ver? Tem pacientes que não viajam, né? Fala, não, essa leite é humilhante, eu sento eu tenho que chamar a aeromoça para pedir um 5 para aumentar e não viajar, prefiro não viajar, né? E de repente, às vezes, começa a emagrecer e descobre um outro lado de uma alegria. E pode É, mergulhar, tá?
Puxa vida, quantas vezes eu fui para Fernando de Noronha, quando que eu imaginava que ia para Fernando de Noronha, papai, fiz isso, fiz aquilo, né? Percebe? É um outro lazer, tá? É. Agora, aquilo que eu coloquei lá no começo, eu vou fechar com esse 1 minuto para isso. Que depois Fundos, fecha e eu te agradeço. é lidar com a força